Muito bem, queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 42. Salmo de número 42. E esse salmo dá abertura ao livro 2, a segunda divisão do livro de Salmos, que vai do Salmo 42 até o Salmo 72. E para quem não sabe, salmo é poesia. Os salmistas, na verdade, eram poetas de Deus, e que eles, com seus corações aí afinados com Deus, escreviam esses salmos de louvor, de adoração, salmos também que eles clamavam pela misericórdia divina, abriam seu coração, suas aflições diante de Deus, salmos de lamento, salmos imprecatórios também. Então, por isso que o livro de Salmos faz parte do chamado livros poéticos da Bíblia, livro de poesia. E o maior salmista, aquele que mais escreveu salmos, foi Davi, além de outros. E o Salmo 42, ele diz o seguinte nos seus 11 versículos, presta atenção, acompanhe na sua Bíblia. Caso você tenha alguém do seu lado que não tem Bíblia, compartilhe sua Bíblia com essa pessoa, tá bom? Salmo 42, todos os seus versículos, diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas dentro de mim, se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Meus queridos, esse salmo, conforme a nossa Bíblia aqui coloca como sendo ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Coré, algumas versões diz filhos de Corá, mas são as mesmas pessoas, que eram músicos, que conduziam o povo de Deus, o povo de Israel, em adoração ao Senhor através de cânticos. Eles tinham esse ministério de transformar muitas vezes as letras dos salmistas também em música, em louvor a Deus, e o povo entoava, sendo em procissão à casa do Senhor, ou no culto, durante o culto, eles louvavam a Deus. Mas alguns estudiosos da Bíblia dizem que esse salmo é de Davi, apesar que dizer os filhos de Coré, alguns dizem que o salmo é de Davi, o estilo é de Davi, e que Davi provavelmente escreveu esse salmo quando ele precisou fugir do golpe dado pelo seu filho Absalão, tomando o reino de Israel, e ele precisou fugir do seu próprio filho para não ser morto, e ficar então longe de Jerusalém, longe da casa do Senhor,
longe da adoração do povo de Deus. E ele então, nesse momento de aflição, de angústia, ele declara, ele compõe esse salmo, onde ele abre a sua alma diante do Senhor e confessa a sua aflição, a sua tristeza. Eu, na verdade, fiquei relutando quanto a esse salmo e pensei e tentei pregar outras coisas nessa noite, outros textos, outros assuntos, mas constantemente Deus trazia-me para esse Salmo 42. Eu não sei como é que você chegou, como é que está o seu coração. Será que você se encontra numa profunda tristeza? Será que uma pessoa que ama a Deus pode ficar deprimida? Como ter esperança no momento de profunda tristeza e aflição? Será que isso é possível? Portanto, eu não sei você que está aqui ou quem está assistindo o programa, como está o seu coração, a sua alma. É interessante porque nós vivemos numa época em que a indústria do entretenimento tem crescido demais. Nunca cresceu tanto como em nossos dias. A diversão de tudo que é tipo, em tudo que é lugar. Mas a depressão é tida como a doença do nosso século. Mais e mais pessoas estão tristes, muitas vezes nem sabem por quê. Pessoas, inclusive, que têm dinheiro, têm uma boa casa, têm um bom cargo, uma boa profissão, mas estão tristes. Inclusive crentes no Senhor Jesus. Será que você é uma dessas pessoas? Porque eu quero falar justamente sobre a aflição da alma. Porque este Salmo 42 é um grito de um homem que está longe do lugar onde o povo de Deus adorava ao Senhor. E nós vemos isso no Salmo, que ele revela a saudade dele de ir conduzindo o povo em peregrinação, ao culto ao Senhor. Uma pessoa que está suspirando pela antiga casa. Uma pessoa que está ansiosa por poder voltar à casa do Senhor com o povo de Deus. E aqui eu não vou definir se foi Davi, filho de Coré, sei lá quem foi ao certo, mas foi alguém que amava a Deus, que servia a Deus e que estava com a sua alma aflita, e que revela a voz de um crente em profunda tristeza, de um servo de Deus, desejando ardentemente a renovação divina em sua alma, lutando com dúvidas e temores, contudo, mantendo-se ainda de pé, através da fé no seu Deus. Apesar de toda angústia, apesar de toda aflição, ele cria no Deus vivo. Muitos já enfrentaram uma situação semelhante a esta, ou enfrenta ainda hoje, descrita nesse Salmo 42. Será esse o seu caso? Você que me ouve, o que fazer diante de tamanha tristeza na alma? Eu queria que nós refletíssemos um pouco sobre isso, e a primeira coisa que eu quero destacar para nós nessa mensagem é que diante da tristeza, reconheça que sua alma só será saciada em Deus e somente em Deus. O salmista começa o Salmo 42 declarando: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. É interessante que o salmista, ele usa a figura aí de uma corça, desse animal quadrúpede, que é veloz, que corre com velocidade, salta, e
Esse animal é caracterizado pela necessidade de água, como a maioria dos animais. Mas a corça tem uma característica de, nos tempos de sequidão, nos tempos de estiagem, quando falta a chuva, ele sai farejando água de forma desesperada. E ele tem uma facilidade para farejar a terra molhada, onde tem água, e vai disparadamente atrás desse lugar, e ele fareja essa água a quilômetros de distância, e vai em sua direção com o máximo de velocidade possível, sem parar, sem deixar que nada impeça a sua caminhada, porque ela está sedenta, ela quer água e ela precisa de água. E o salmista então compara a sede da sua alma à sede da corça por águas. Só que a sede do salmista é sede de Deus. Não é a água que nós bebemos literalmente, a água líquida. A sede dele é a sede da alma, que só pode ser saciada por Deus. E ele se lembrava então do povo peregrinando em procissão à casa do Senhor, para cultuar e adorar a Deus, cantando cânticos e louvores ao Senhor, e ele, por algum motivo que nós não sabemos ao certo, estava então afastado disso, estava num lugar distante, seja Davi ou quem fosse. E ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Sede de Deus e sede de estar cultuando a Deus com o povo do Senhor, sede de estar reunido com o povo de Deus, celebrando esse Deus maravilhoso. Mas o salmista, por alguma razão, como eu disse, estava distante e estava sozinho. O povo de Deus não estava com ele, ou ele não estava com o povo de Deus. Mas uma coisa ele tinha certeza: a sede da sua alma só poderia ser saciada por Deus, por nenhuma outra coisa a não ser o Senhor. A sua sede espiritual seria saciada pela presença de Deus, pela graça de Deus. Ele entendia muito bem que essa sede da sua alma não seria satisfeita com coisas terrenas, com coisas materiais. Não era através do sonho da casa própria. Se eu tivesse a minha casa própria, a minha alma ficaria feliz. Não, porque quando a gente morrer, não vai levar a casa daqui também. E ele não pensava também: não, se eu tivesse pelo menos o último modelo do camelo top, minha alma seria saciada. Ou para nós hoje o carro top de linha, último modelo, a minha alma seria satisfeita? Não seria. Então se eu pelo menos estivesse num trabalho, num emprego, ganhando muito dinheiro, a minha alma ficaria satisfeita? Não, a sua alma só ficaria satisfeita naquele que é a fonte de toda a riqueza, que é o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Nada além do Senhor saciaria a sua sede espiritual, a sede da sua alma, somente Deus. Mas algumas pessoas ainda insistem em querer saciar sua alma em outras coisas, e não fica saciada, querido. Na alma de cada um de nós há um vazio que só pode ser preenchido por Deus e mais ninguém. E todas as vezes que alguém quiser preencher com outras coisas que não ser o Senhor, continuará sedento. E a nossa alma tem sede de Deus, mesmo que não tenhamos consciência disso, porque fomos criados por Deus e criados à imagem e semelhança de Deus.
Nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, corrupta, não buscamos a Deus naturalmente, pelo contrário, fugimos de Deus, mas há um vazio na nossa alma, nós não entendemos isso, não sabemos direito nos saciar, mas só saciaremos em Deus, e Deus é que vem ao nosso encontro e diz: meu filho, você vai ser saciado por mim. Mas aqui especificamente nesse salmo, é de uma pessoa que já conhecia Deus, já havia provado de Deus, e está com saudade de cultuar a Deus junto com o povo do Senhor. Mas ele sabia que sua alma só seria saciada em Deus. Aonde você tem buscado saciar a sua alma? Onde você tem procurado derramar a tristeza que está em seu coração? No Senhor ou em coisas vãs? Então, diante da tristeza, reconheça que sua alma só será saciada em Deus e somente em Deus. Igreja Presbiteriana de Araras, um lugar onde há louvor a Deus, mensagens bíblicas que edificam comunhão e valorização da família. Venha nos fazer uma visita. Rua Júlio Mesquita 407 Centro,